Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos falar sobre o sonho de Dom Bosco. Dom Bosco, um padre fundador da Ordem dos Salesianos, que ainda no século XIX sonhou com a construção de Brasília. São João Bosco, como eu já falei para vocês, é o fundador dos Salesianos, um dos mais extraordinários educadores que já houve em toda a história da humanidade. São João Bosco conseguiu arregimentar centenas de jovens carentes, instruindo-os, tornando-os cidadãos honrados, cristãos verdadeiros e realizados na sociedade. Inclusive, alguns chegaram até mesmo a ser santos, como São Domingos Sávio, ficou famoso também por causa dos seus diversos sonhos proféticos. A missão espiritual de Brasília. Vejam que belíssima imagem da Catedral de Brasília. Quando você for a Brasília, visite a Catedral. Esse templo belíssimo, de uma atmosfera de paz e de grande beleza espiritual. Alguns acreditam que Brasília é muito mais do que a capital do Brasil. Ela é considerada como um polo energético espiritual, devido também à profecia de Dom Bosco, que viveu entre 1815 e 1888. Existe em Brasília um pequeno templo em forma de pirâmide, para lembrar o sonho de Dom Bosco. É uma homenagem a esse santo católico que sonhou com Brasília. A Ermida Dom Bosco. A Ermida Dom Bosco é uma pequena capela em forma piramidal, projetada por Oscar Niemeyer, localizada às margens do Lago Paranoá. É a primeira obra de alvenaria a ser erguida em Brasília. Então, antes mesmo de propriamente a construção de Brasília existir, foi erguida a Ermida Dom Bosco, nesse lugar belíssimo. E quando a gente falar sobre o sonho de Dom Bosco, você vai ver essa referência muito própria para a construção da ermida neste local. Essa imagem aqui que eu trago para vocês é do Santuário Dom Bosco, de arquitetura maravilhosa, que vale a pena conhecer também em Brasília. Vamos então à profecia. A profecia aconteceu em 1883 e foi assim o sonho de Dom Bosco. Entre os graus paralelos 15 e 20, havia uma enseada bastante longa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse então uma voz repentinamente: quando se vierem a escavar as minas escondidas no meio desses montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Este foi o relato do sonho de Dom Bosco. O plano piloto. 77 anos depois daquele sonho, era inaugurada no Planalto Central brasileiro a cidade de Brasília, exatamente no intervalo das coordenadas geográficas mencionadas na visão de Dom Bosco. Teve sua forma inspirada pelo sinal da cruz. A gente sempre fala plano piloto e liga ao mapa que se refere ao avião. Esse está aí mostrando as duas asas, asa norte, asa sul, a área central. Mas esta forma, ela foi inspirada pelo sinal da cruz. E a gente não sabe disso. Este é Juscelino Kubitschek, também conhecido pelas suas iniciais JK. Foi um médico oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro. Foi o 21º presidente do Brasil e governou entre 1956 e 1961. Foi ele que trouxe à nossa realidade a construção de Brasília, um projeto grandioso, numa proposta de fazer o desenvolvimento do Brasil, como ele mesmo falou, 50 anos em 5. Ele trouxe Brasília e foi um momento de muita prosperidade. Vejam quão grande é a missão de Brasília. Este é o médium Chico Xavier. O médium Francisco Cândido Xavier, que também psicografou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, era amigo pessoal do presidente JK. Enviava mensagens psicografadas que ajudavam Juscelino a tomar decisões sobre a futura capital.
mostrando para nós que existe realmente esse plano maior, descrito já na espiritualidade. E o Chico também foi mediador dessas mensagens. Eu trago também aqui uma imagem de Brasília vista de cima. Eu acho que ela deve ter sido tirada de cima da Torre de Brasília. Se você for a Brasília e subir na torre, você vai perceber toda essa estrutura bem arquitetada pelo grande Oscar Niemeyer, Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho. Foi um arquiteto brasileiro considerado uma das figuras-chave do desenvolvimento da arquitetura moderna, muito importante para a nossa Brasília. Vejam quão grande é Brasília e todos esses especialistas com essa missão de trazer para o planeta essa estrutura. A gente vale lembrar também que essa estrutura se parece muito com a estrutura de nosso lar, descrita em um dos livros do Chico Xavier, que ele fala em vários ministérios que compõem ali aquela cidade iluminada, que recebe almas do Brasil, principalmente ali acima do Rio de Janeiro. E eis aqui Roberto Burle Marx. Roberto Burle Marx foi um artista plástico, paisagista brasileiro, também desenhista, designer, escultor, cantor. É o responsável por introduzir esse paisagismo modernista no Brasil. Eu trago aqui ao lado de Burle Marx a Praça dos Cristais, com seus jardins. Nesse local foi onde os patriotas se reuniram para pedir às Forças Armadas que não deixassem que o Brasil entrasse no comunismo. É um lugar maravilhoso, que ainda ecoa as vozes dos patriotas, aqueles que pediram socorro e foram presos pelos militares. Eu trago aqui essa reflexão sobre o sonho de Dom Bosco para que a gente possa perceber que Brasília foi projetada para exercer uma grande missão espiritual e que esse plano foi traçado na espiritualidade maior. Estejamos então cientes, queridos, que por mais que a gente ainda não enxergue que nós somos a pátria do Evangelho e viemos para trazer luz ao mundo, nós chegaremos a esse ponto, porque todo ser vivo busca a luz. E Brasília foi projetada para a luz. O Brasil, a pátria do Evangelho, foi projetado para a luz. Mas nós sabemos que antes de chegar no final da nossa trajetória, teremos que passar vicissitudes. Vicissitudes essas precisamos enfrentar em oração, trabalho e muita fé. Muita paz para todos. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha e comenta para que a gente possa crescer juntos também. Muito obrigada.